Boa noite, vamos lá pessoal, vamos ver se a gente consegue conectar aí, para a gente poder conectar a rádio. Bispa, vê se está ok aí, se está melhor a nossa comunicação aí. Pastor, boa noite com muita alegria. Aninha, boa noite com muita alegria. Vamos lá, aleluia, glória a Deus. Está melhor, Bispa? Eu vou colocar a rádio no ar também. Gil, Angélica, Machado, Fabiano, boa noite a todos, pessoal. Boa noite aí, desculpa, nós tivemos um problema com a transmissão aí, estava muito escuro, a gente mudou aí o foco aí, vamos ver se vai. Está ótimo, amém. Então vou conectar o pessoal da rádio aqui, para a gente começar aí, que a gente está um pouquinho atrasado. Boa noite a todos, boa noite com muita alegria, pessoal da rádio Hebron, a Rádio Hebron, www.radiobron.com.br. Então, para você que está na nossa rádio aí também, glória a Deus pela sua vida, por estar sintonizado aí, né? Está na nossa rádio, no nosso aplicativo. Se você ainda não tem um aplicativo, baixa o aplicativo no teu celular. Para hoje, não, para ontem, baixa o aplicativo aí para você ouvir louvor 100% aí, louvor 24 horas por dia. A única rádio 100% Jesus. É louvor 24 horas por dia. Você vai ouvir uma vez, você não vai querer parar mais, porque louvor não são repetidos, são louvores 24 horas aí de louvor. Aliás, tem mais de 2 dias de programação aí de louvor sem repetir. Então, sintoniza aí na Rádio Hebron, baixa o aplicativo no teu celular. Queria falar para vocês que todos os programas de domingo, de hoje já, né, o culto de domingo, a programação de hoje da Palavra do Dia também já está no YouTube também. Então, dá um like lá. Ajuda a propagar o Evangelho. A gente tem pedido demais, você vê os youtubers aí falando, dá um like. A nossa preocupação do like não é não só o like em si, né? Mas é a preocupação o quê? De propagar o Evangelho. O importante, além de dar o like, é o quê? Você multiplicar a palavra, mandar aí para a tua rede de contatos aí, o canal do YouTube, manda a última ministração, aquela ministração que tocou o teu coração, a de hoje, a de ontem, enfim, manda aí para os teus parentes, para os teus amados aí, em nome de Jesus. Tá falhando um pouco? Ô, glória, nós mexemos na internet hoje para ficar bem aí. Vamos tentar, em nome de Jesus, ver se a gente não vai ter nenhum problema aí. Amém? Abram suas Bíblias aí em Provérbios 21. Eu não vou falar muito, agora não vou dar muitas delongas, porque a gente já está atrasado aí. Mas aí os valentes de Davi, os dizimistas, seja dizimista fiel, continua firme aí com a gente. Pessoal do propósito do Pai Nosso, em nome de Jesus. Fica firme aí no propósito, faltam poucos dias aí, nós estamos na reta final aí, lendo 3 vezes ao dia, não vou ler com vocês agora, nós vamos ler no finalzinho aí da noite aí, a bispa tem gravado o áudio, a gente tem postado aí, então é para ler pela manhã, na hora do almoço e depois no finalzinho do dia, amém? Olha lá, aí tá normal, então, às vezes é o probleminha onde você tá, Aninha, amém? Podemos? Então abriram aí em Provérbios 21, eu vou ler 2 versículos com vocês que vai falar exatamente sobre a palavra que nós vamos falar hoje, e você vai ver por quê. Então eu quero ler o versículo 1 e o 5 com vocês, amém? Provérbios 21, 1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que do Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Depois vamos lá para o versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que é aqui? O que quer dizer diligente? Aquele, né, que é ativo, aquele que é astuto que eu digo assim, rapidez, o sábio, esse é aquele que realmente escuta a voz de Deus, não tem pressa. Aquele que aqui diz que aquele que se apressa, uma pressa excessiva, não vai viver essa abundância. E eu vou falar com vocês hoje sobre esses 2 versículos, né? Especificamente, aqui a gente vê que o Senhor inclina o coração do rei para fora, da forma como ele quiser, como ele se refere aqui ao ribeiro de águas, né? E da mesma forma, a gente vê um homem, que nós vamos falar de um homem nessa noite, que se ele fosse rápido demais, ele não ia viver a abundância. E hoje nós estamos na campanha do quê? A 4ª semana, o quê? A abundância é o nosso direito. E aqui está falando o quê? Nós podemos ter essa abundância, aquele que é diligente, aquele que é cuidadoso, né? Aquele que sabe, né, aquilo que o Senhor tem para ele é cuidadoso, é ativo, é rápido, mas cuidadoso, mas não é excessivo, porque aquele que é excessivo demais, está dizendo aqui que vai viver o quê? A pobreza. E eu vou falar com vocês nessa noite de um homem que eu vou falar bem para vocês, se ele fosse rápido demais, ou se ele fosse, né,
depressa demais, ou ainda se ele tivesse um coração que não tivesse voltado para o Senhor, olha, ele não viveria a abundância do Senhor. Eu vou falar com vocês sobre José. José viveu toda a abundância do Senhor, mas ele teve que ser um homem diligente, e nós vamos falar muito sobre isso nessa noite. O que é ser um homem diligente? O que eu preciso para viver o quê? Essa abundância do Senhor. Quem não quer viver a abundância do Senhor? Fala aí, não estamos na quarta semana? Eu quero viver a abundância do Senhor. Ainda mais quando eu aprendi o quê? Que a abundância é o nosso direito. Então, se eu tenho esse direito, eu quero viver o quê? A abundância do Senhor. Eu não abro mão de viver essa abundância de Deus. Amém? Bispo, eu vou pedir para você ir conversando aí, bispo e pastor com o pessoal. Como as letrinhas é pequenininha, o pessoal que está no celular, eu não consigo ver o nome de todo mundo. Então sintam-se todos abraçados aí. Boa noite no geral a todos aí. Não consigo ler os nomes aí. A bispa vai conversando com vocês durante a administração, se vocês tiverem alguma coisa a falar. Amém? E no final vamos estar orando pela tua família, pela tua casa. Aquilo que você veio buscar hoje na casa do Senhor, você não vai sair sem a sua bênção, sem a sua cura, sem a sua restauração. Então fica ligadinho aí, não vai embora, calma, porque só está começando o que nós temos para falar hoje, amém? Glória a Deus. Então eu queria que vocês abrissem agora a sua Bíblia lá em Gênesis 37, amém? Vamos lá para Gênesis 37, vamos falar desse homem que é fantástico, né? A história dele, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ah, bispo, mas eu já conheço a história dele. Você conhece a história dele? Mas não do jeito que ela vai ser ministrada hoje. Nós podemos ler essa palavra, aliás, o Senhor falou comigo com ela nessa palavra completamente diferente do que eu já estudei todas as outras vezes. Também não é a primeira vez que eu ministro essa palavra. Mas saiba que se a gente ler, ela é atemporal, né? Toda vez que você lê ela 10 vezes ela vai falar de uma forma diferente. E hoje ela tenho certeza que ela vai falar com você de uma forma diferente. Você vai ver o que é preciso para a gente viver uma abundância. Em que patamar que eu estou, que estágio que eu estou, né, para me viver essa abundância. O que tem me impedindo de viver essa abundância? Se é o meu direito, será que é o meu posicionamento? O que eu estou fazendo? Será que é uma oferta que eu não entreguei? Nós vimos a semana passada, nós falamos aí sobre algumas pessoas na Bíblia que entregaram ofertas e viveram também o extraordinário, inclusive por uma oferta. E nós estamos também na campanha quarta-feira, falando sobre o quê? A graça, né? O poder da graça, envolvidos pela graça. Então convido você também, quarta-feira, encerramento com a bispa aí, vai estar encerrando aí o que é ser envolvido pela graça. Graça, um favor imerecido. Amém? Glória a Deus. Então abram sua Bíblia aí em Gênesis 37, vamos ler e vamos ministrar essa palavra poderosa. Eu tenho certeza que você vai sair hoje com a abundância, seja em que área for. Quando a gente fala abundância, pessoal, vamos antes até mesmo da gente entrar aí da gente começar a ler, eu queria que você entendesse o seguinte: a abundância não é só financeira, tá? Tem muita gente que fala, mas eu queria abundância hoje, mas eu queria uma cura. Eu preciso de uma cura, eu preciso dessa abundância porque eu tenho sofrido muito, eu tenho sido muito atacado, né, no meu corpo. O que tem acontecido com você? Fala para o Senhor nessa noite. Você veio no lugar certo para receber essa cura, para receber essa abundância. Em todas as áreas, é no seu casamento, é na tua saúde, é no teu trabalho, Deus vai fazer, fica ligadinho, não sai daí. Amém? Glória a Deus. Já compartilhou? Vamos lá, pessoal, em nome de Jesus. Então abram lá em Gênesis 37, nós vamos ler do 1 até o 11, amém? Quando você abre, deixa eu beber um pouquinho de água, porque eu não sei aí, mas aqui está quente, pacas. Até a água já está ficando quente. Amém? Vamos lá? Habitou Jacó na terra dos peregrinos, né, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice. Tinha tido já José com praticamente 90 anos aí. E fez uma túnica de talar, de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais a todos, do que a todos os outros filhos, odiaram-no, já não lhe podiam falar praticamente, nem falar mais com José. Eles já não queriam falar mais da forma como Jacó tratava a José.
Tendo José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Quer dizer, a situação de José já estava complicada, agora a gente vê que eles ainda odiam a mais. Por quê? Porque José foi contar um sonho. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Olha José contando o sonho aí, em vez de guardar quietinho para ele, foi contar um sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E esse sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outros sonhos e os referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesses? Acaso veremos eu e a tua mãe e a teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Até aí. Vamos orar por essa palavra, que essa palavra maravilhosa vai falar conosco nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nessa noite, nos visita poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos entrar na Tua presença limpos de mão e puro de coração, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, tira tudo comichão dos ouvidos, para que possamos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Que todos possamos sair daqui, Pai, extasiados, Pai, das Tuas bênçãos, Pai, do Teu poder sobre a nossa vida, Senhor. Nos cura, nos liberta, nos restaura nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E toda a honra, Senhor, toda a glória e todo o louvor, Senhor, seja dado somente a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal, viver a abundância. Você imagine José tinha uma abundância a viver. E o que aconteceu com José apenas com um sonho? Bom, primeiro nós temos um grande problema aqui na vida de José. E aí eu quero que você entenda essa ministração da seguinte forma: José foi viver uma abundância, e nós vamos ver lá na frente que José viveu essa abundância. Mas antes de chegar o dia dele viver essa abundância, ele teve que enfrentar algumas coisas. Algumas coisas passaram pela vida de José. E aqui nós vemos o quê? Primeira coisa, José era filho o quê? De Raquel. Uma mulher que por muitos anos foi estéril. E por esse motivo, ela, como Jacó, tinha um amor maior por Raquel, porque Raquel, né, era o grande amor da vida dele, e não Lia, mas enfim, Lia tinha dado outros filhos para Jacó, mas aqui Raquel, depois de tantos anos de esterilidade, passa a dar um filho para Jacó, e eis que nasce quem? José. E José passa a ser odiado pelos irmãos, por quê? Porque o pai o tratava de uma forma diferenciada. O pai o mimava, o pai tratava ele diferente dos outros irmãos, por ele ser filho, né? Primeiro, por ser filho caçula dos 11 irmãos, homens, tá? Os 11 irmãos homens, ele era o único que era, além de ser caçula, era o primeiro filho de Raquel, porque mais na frente passa a ter também a Benjamim. Mas o que acontece? Então ele era o queridinho, por quê? Porque veio na velhice e veio para uma quebra de esterilidade. Então tratava-se também de um milagre. Então tem muita gente hoje que é esse milagre, né? É filho da esterilidade em várias áreas, mas hoje está aí, é filho da esterilidade, como era José. E por isso só já causava ciúmes a todos os irmãos dele. E aí o que acontece? Quando ele revela um sonho, ele revela uma intimidade, e isso nós temos ministrado também de várias formas, falando para vocês o quê? Que aquilo que é sonho, aquilo que é revelação, não pode ser o quê? Contado, nós temos que guardar as 7 chaves. Aqui, na realidade, o que estava acontecendo? José estava tendo uma revelação do Senhor daquilo que ele iria viver lá na frente. Ele deixou de viver? Não deixou de viver. Mas ele contou, e quando ele conta, algumas coisas começam a acontecer na vida de José. O primeiro ponto que acontece, o que é? Os irmãos já tinham raiva dele. E aí ele ainda me conta um sonho. Quando ele conta, ele desperta nos irmãos uma ira ainda maior
ainda do que já tinha. Passa a despertar uma ira maior. Por quê? Porque eles já tinham bronca de José. Por tudo que eu acabei de falar para vocês. Ele ainda vai contra um sonho, demonstrando para os irmãos e para o pai que todos se inclinariam para ele. Preste atenção essa noite, o que é essa abundância e o que ela vai nos custar, de que forma? Do que nós vamos ter que entender. Aqui José tinha apenas 17 anos, mas era um filho queridinho, ele tinha uma intimidade, excesso de intimidade com o pai, e por conta de tudo isso, o que tinha acontecido? Ele era preservado de tudo, o pai o criava como se fosse uma redoma de vidro, era o filhinho preferido, o queridinho, o mimado. Mas José teve um sonho, e esse sonho iria se cumprir na vida dele. E existe um sonho sobre a sua vida, existe uma palavra de abundância sobre a sua vida, e ela vai ser cumprida, você querendo ou não. Aí nós temos duas formas de ser cumprida. Aqui o que acontece? José conta esse sonho, ele conta o sonho para os irmãos. Então agora desperta uma ira, e José agora precisava o quê? Causando toda essa ira com os irmãos, ele passa a ser perseguido pelos irmãos. Só que José precisava o quê? Ele precisava se desligar de tudo isso, para viver a abundância que o Senhor tinha para ele. Após ele ter contado para os irmãos deles, ele precisaria o quê? Aprender a caminhar com Deus. Mas como que ele iria aprender a caminhar com Deus, sendo um camarada mimado, preservado pelo pai? O pai como se ficasse ao lado do filho, como você faz com uma criança. Sabe uma criança pequenininha? Que você fica, olha meu filho, você fica cercando para que ele não caia, para que ele não se machuque, com medo de que possa acontecer algo. Como que José iria ser preparado, iria viver toda a abundância, sendo tratado nessa redoma de vidro, causada, protegida pelo próprio pai? José precisaria o quê? Viver e aprender coisas diferentes. Ele deveria aprender para viver essa abundância. Primeiro, ele precisaria aprender a depender de Deus a despeito de situações, a despeito do que viria pela frente. Porque a história de José só estava começando. Porque o que acontece? Eis que José está lá, o pai manda ele falar com os irmãos, e vai o queridinho falar com os irmãos, O queridinho vai falar com os irmãos, e o que acontece? Os irmãos tramam, porque vê que vem vindo José, olha lá, vem vindo o queridinho do papai. O queridinho do papai não vai viver aquele sonho que ele falou, porque nós não vamos permitir. E quantas vezes nós temos gerado ciúmes por conta de um sonho? E sabe por que tem gerado muitos ciúmes hoje? Porque você é servo de Deus. Você está pensando que a tua família não reconhece você como servo de Deus? Você está enganado, reconhece sim. E tem ciúmes, tem inveja, por quê? Porque você é servo de Deus. E sabe que, mais hora menos hora, você vai viver essa grande abundância. Está olhando a situação que você está vivendo hoje. Ah, mas ele não vai viver essa abundância. Ele está falando de um Deus, mas olha o que Deus está fazendo na vida dele. Não tem como ele viver essa abundância. Só que eles não sabem o que Deus está fazendo. Porque o que José vai passar, ninguém sabe ainda. Porque os irmãos fazem o quê? Por conta de um sonho, de uma inveja. Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos matar a José. E é exatamente o que os irmãos se prepararam. Olha, vem José aí, o nosso queridinho, vamos matar José. E José chega para conversar com os irmãos, e eles logo se levantam para matar o irmão. Mas espera um pouquinho, nós não podemos matar o nosso irmão. E aí começa aquela confusão, mata, não mata, mata, não mata. Olha, então vamos fazer o seguinte, vamos vender José, vamos jogar ele num buraco lá. Olha, primeiro vamos fazer o quê? Joga no buraco, vamos ver o que vamos decidir o que nós vamos fazer. Eles pegam um buraco e jogam José lá. Então, espera um pouquinho. Agora, aquele que era o queridinho do papai, que estava sendo criado numa redoma de vidro, agora estava completamente exposto. Então, espera um pouquinho. Jogado naquele buraco, e José iria viver uma abundância? Como viver uma abundância, bispo, se ele estava jogado dentro do buraco? Realmente não tinha. Para muitos estão olhando e não vê o quê? Possibilidade nenhuma, porque ele está jogado no buraco. Então, pera um pouquinho, não tem possibilidade nenhuma. E aí os irmãos começam a falar, pera um pouquinho, nós vamos fazer diferente, já que nós não vamos matar ele, um quer, outro não quer, então vamos vender ele.
além de tudo, nós teremos lucro ainda com ele. E deixa José embora. Eu quero ver se ele vai, realmente nós vamos se inclinar contra ele. Porque agora não tem possibilidade nenhuma, de sonho nenhum se realizar na vida de José. E às vezes é exatamente o que nós estamos vivendo. Está todo mundo falando que nós não vamos viver, porque aonde eles estão vendo, parece que nós não temos possibilidade nenhuma. Nós estamos como José, jogado no buraco. Sabe qual é o problema? O ímpio aí fora, ele tem sempre a impressão que nós estamos no buraco e que nós vamos ser esquecidos lá. E nós, servos de Deus, estamos olhando para o ímpio sempre com o olhar ao contrário. Olha, mas o ímpio prospera. Tudo acontece na vida dele e na minha não acontece. Não é assim? Olha, por que o ímpio... Nós lemos um salmo, né? Vários salmos aí falando... Por que o ímpio faz? O ímpio acontece na nossa vida, não acontece? Parece que na nossa vida tem que ser diferente. Por que José tinha que passar por algumas situações, sendo que ele não fez nada? É o pai que o mimava, mas ele não fez nada. E às vezes a gente fica se questionando... Por que eu passo por algumas situações da minha vida? Eu não fiz nada. O que eu fiz para passar por isso? Será que a gente não fica toda noite, pai, eu estou orando o Pai Nosso 3 vezes ao dia, mas olha a minha situação, olha como que está a minha vida, eu não estou vendo o horizonte, eu não estou vendo a situação, mas não é para você ver, é para você ter fé, para você crer, para viver a abundância, você precisa crer. Mas olha, o ímpio vive, eu não estou vivendo. Eu me sinto como se eu estivesse realmente no buraco. E se não bastasse ainda, apertou mais um pouquinho. Por quê? Porque José agora foi vendido. Então, tudo bem, José aqui foi salvo pela morte, né? Aquilo que era a morte, agora José foi salvo. José agora foi vendido. Vendido porque eles olham e vem vindo aqueles que vendem mercadoria, né? Vamos se fosse camelô daquela época, né? E o que acontece? Só vamos vender José como escravo, a gente pega, se aposta do dinheiro, além de ter recurso, e a gente leva, né? Pega uma blusa de José, leva para o pai e mata um bicho lá, passando sangue, e fala para o pai que ele morreu, e levam isso para Jacó. Para Jacó, o sonho acabou. Daquele filho mimado, daquele filho que era quebra da esterilidade. Para Jacó acabou. Para aqueles irmãos, a vida de José acabou. Para todo mundo que ficou, José acabou naquele instante. E para muita gente, nós acabamos nesse instante, porque a nossa situação não tem possibilidade nenhuma. E José é vendido. E passado-se um grande tempo, passados-se 1, 2 anos, o que acontece? José vai parar onde? No Egito. Mas José foi parar no Egito. Ah tá, mas e aí? Ele foi parar no Egito, vendido como escravo. O que poderia ser abundância na vida dele? Mas o Senhor era com ele. José precisava ser tratado, precisava deixar de ser esse filho mimado. José tinha que enfrentar alguns desafios para viver a abundância que Deus tinha para ele. Como filho mimado, José não poderia ser quem ele foi. Protegido numa redoma, ele não poderia ser quem ele foi. Mas ele precisava ser lapidado. Então José começa a vencer os primeiros desafios. Primeiro, venceu o desafio de ser deixado, vendido pelos irmãos. Esse era o primeiro. A amargura na vida desse homem. O ressentimento, a raiva, o ódio. Por que se eu não fiz nada? Por que eu estou passando por isso se eu não fiz nada? E aí José chega no Egito. E logo o que acontece? Ele é comprado por Potifar. Comprado por Potifar, ele vai para a casa de Potifar. Mas Deus era com ele. Aonde José estava, o Senhor era com ele. Às vezes a gente está achando que nós estamos passando por uma situação difícil, que nós estamos sozinhos. E que por isso eu não vou viver abundância, porque eu estou sozinho. Deus está fazendo, está mostrando a abundância dele em algumas áreas aonde você está e você não está percebendo. Porque José não morreu naquele buraco. O Senhor era com ele. Ô pessoal, só um minutinho que está acabando a bateria. Espera aí. Estava programado para ser no celular, no computador. Desculpa aí pessoal, só um minutinho.
Oh Deus, Deus de amor. Deus de amor, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começou a acabar a bateria aí. E aí o que acontece? Ali, toda a vida de José teria acabado chegando lá. E aí o que acontece? José é comprado por Potifar, chega na casa de Potifar, Deus está mostrando que era com ele. Porque primeiro, naquele buraco ele não morreu, o Senhor tirou ele de lá. Não foi no buraco, ele não morreu naquele buraco. José não morre naquele buraco. Pelo contrário, o Senhor tira ele de lá. E agora ele está na casa de Potifar. O Senhor está mostrando o que é com ele. E o Senhor tem feito essa abundância, mostrado a abundância, o amor, o carinho para conosco. E nós não temos percebido. Porque aí ele chega na casa de Potifar. E o que acontece quando ele chega na casa de Potifar? Vamos lá ler o versículo, capítulo 39, versículo 5. Ele chega na casa de Potifar, e ele não era mais qualquer um na casa de Potifar. Primeiro que nesse meio tempo, o Senhor já vinha lapidando José. Que ser vendido como escravo, chegar numa outra terra, sendo que o menino era tratado com todas as finas iguarias pelo pai. Até uma túnica o pai deu para ele, o que gerou toda a polêmica, preparou a melhor roupa, mostrando para os irmãos, o que os irmãos imaginaram? Ele vai ser o próximo primogênito, é o herdeiro principal, e nós não, eu que nasci primeiro não tenho direito. E aí chega o caçula e vai conseguir isso? Querido, você vai conseguir, porque você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você tem direito, essa abundância você tem direito. Não quero saber se você nasceu primeiro, se nasceu último. Você tem o direito, receba o direito hoje. De herdeiro e co-herdeiro, direito dessa abundância. E olha o que acontece. E desde que o fizera mordomo, olha que ele chega na casa de Potifar e já logo é colocado por mordomo. Olha se Deus não era com ele. O que nós lemos lá em Provérbios 21? Que o Senhor inclina o coração do rei como ele quer. Já inclinou o coração de Potifar, e Potifar coloca ele como rei. Como rei, porque como mordomo lá dentro, um cara que até ontem era escravo. O Senhor inclinou ou não inclinou o coração de Potifar? Potifar vai pegar um camarada que não sabe nem de onde ele veio, comprou ele, não coloca como mordomo. Mas olha o que Potifar faz com ele. Olha para ver se Deus não inclina para onde ele quer. E também, vamos ver aqui se José não é diligente. Presta atenção. Colocou por mordomo em sua casa e sobre tudo o que tinha. E o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Olha aqui, se ele não, a abundância não seguia a José. Preste atenção. Às vezes você não está percebendo. Aonde você está colocando a tua mão, está prosperando. Porque aqui o que acontece, José coloca as mãos dentro, começa a controlar as coisas na casa de Potifar. E onde ele coloca as mãos, começa a prosperar. E mais, não só prosperava a casa de Potifar, dentro da casa dele, mas também no campo. Por quê? Porque José estava ali. E onde você está, a abundância. Você passou ali, você passou na casa do teu parente, você passou num lugar, ali tem abundância, porque você está. E a abundância do Senhor está sobre a sua vida. Então preste atenção. Você está entendendo o que é essa abundância hoje? Até por onde eu passo, gera abundância. José começa a trazer abundância para dentro da casa de Potifar. E aí o que acontece? Olha só, José não estava, a vida de José não era fácil. Para viver essa abundância que ele iria viver, não era fácil. Porque aquilo que ele tinha vivido até agora de abundância, era muito pequeno, muito pouco, perto do que José ia viver. Só que os desafios também eram grandes, tantos quantos. Mas José precisava ser um homem firme, um homem íntegro, precisava ser um homem fiel, de lealdade.
Mas como que José ia aprender isso no meio do caminho? Ele conheceu um pai, saiu da casa do pai com 17 anos. O que ele aprendeu? Talvez ele aprendeu a índole, aprendeu a tudo isso. Ser um homem de caráter. Mas a se virar sozinho, José não tinha aprendido com o pai, porque o pai não permitiu. Aquilo que ele não aprendeu com o pai, o Senhor o estava lapidando. Para colocar sobre a vida dele essa abundância. Você está se perguntando várias vezes, mas por que essa abundância ainda não chegou nas minhas mãos? Porque o Senhor estava te lapidando, mas hoje você está recebendo. Por que esse tempo todo? Por que eu não tinha essa renda? Por que isso não acontecia na minha vida? Porque eu estava sendo lapidado. Porque você estava sendo lapidado. E olha o que José passa. A Patifora, a esposa de Potifar, não está contente em ver José prosperando. Ele era bonito, formoso, queridinho do papai. O que acontece? Ele começa a gerar problema na casa de Potifar, porque a mulher de Potifar não está só contente com tudo que ele coloca as mãos, ele prospera, ele tem um brilho interior, ele tem um brilho onde ele chega, ele brilha mais que todo mundo, porque ele é servo de Deus, e você brilha porque você é servo de Deus, por isso que você chega num lugar e gera tudo isso. E aí o que acontece? A Patifona faz o quê? E fala, olha, espera um pouquinho, você se deita comigo, e ela começa a rodear a José. José falou, o quê? Agora que a minha situação deu uma melhorada, eu fui vendido como escravo, passei tudo isso, agora que eu estou aqui, as coisas estão prosperando, eu vou correr o risco com essa mulher? Espera um pouquinho, eu tenho um amor pelo meu Deus. E eu sei que aquilo que é do meu patrão, do meu chefe, eu não vou colocar as mãos. Aquilo que não é meu, aquilo que é alheia, eu não vou colocar a mão. Você acha que José talvez não quisesse? A carne dele talvez queria, mas o Espírito falava para ele, não. Aí é que está a diferença. A carne dele poderia gritar, vai lá, é só uma vez. E perde a tua abundância, perde a tua salvação. Pega só uma vez. Vai lá, comete só hoje. A carne dele gritava sim, mas o espírito dele gritava não. E o que acontece? Ele não se deita com essa mulher. Essa mulher não satisfeita. E aí é Satanás. Satanás ele nunca está satisfeito, né? Você não acha que ele vai ver tudo acontecendo, vendo que o Senhor está liberando bênção, que aonde você passa, você está prosperando. Você está achando que Satanás vai ficar olhando todo esse cenário e não vai fazer nada? Vai ficar de braços cruzados? Você acha isso? Que Satanás vai ficar de braços cruzados? Não fica de braços cruzados. E aí o que acontece? A Patifona começa, ela rasga a roupa dela, né? E fala pro Potifar, olha aqui, ó, o que José fez comigo. Ele tentou me agarrar à força. Ela não queria que José continuasse prosperando, e ainda mais porque ela se sentiu rejeitada por José. Mas José, existia uma palavra sobre a vida dele, e a palavra iria se cumprir. Só que como agora? Porque Potifar faz o quê? Embora as escrituras mostram, mas a gente imagina até que Potifar sabia quem era a mulher dele. Eu não duvido que Potifar sabia quem era a mulher dele. Só que ele faz, não podia não punir, porque naquela época era muito fácil ele matar José. Mas ele conheceu um homem que entrou dentro da casa dele e que mudou a história da casa dele. Era difícil acreditar, por mais que a história parecesse verdade, era difícil para Potifar acreditar em tudo isso. Mas aí o que acontece? Potifar manda prender a José. Poderia ter matado, mas o Senhor era com ele. Como viver essa abundância, sendo se agora eu estou preso? O sonho de José aqui poderia ter acabado. Porque olha o que diz aqui no versículo 21. José foi colocado o quê? Foi colocado no cárcere. O sonho de José agora acaba. E o sonho de muita gente agora acabou. Não tem mais como eu viver essa abundância. Mas olha o que diz. O Senhor, porém, era com José. Novamente, você está vendo que o Senhor era com José. Mesmo ele no cárcere. O Senhor era com ele. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro.
Ô José, quando a gente tem o Senhor sobre a nossa vida, por onde a gente passa, a gente transforma a história, transforma a situação. E olha José transformando até preso, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Quer dizer, o carcereiro não fazia mais nada. José já estava dando ordem e comandando até dentro da prisão. A abundância estava sobre a vida desse homem ou não? Se onde ele passava, prosperava. Você tem dúvida nessa noite que a abundância de Deus está sobre a sua vida? Que o Senhor é com você? Que por onde você passar, vai transformar aquele local? Que você tem que abençoar a empresa que você está? Porque você está ali, a empresa está prosperando, as coisas estão acontecendo, o seu departamento está indo bem, porque você está ali? Pare e presta atenção naquilo que Deus tem feito e tem te mostrado. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha aí José, até no cárcere ele começa a transformar a história, começa a fazer, mudar as coisas. Quer dizer, o carcereiro, olha, deixou tudo na mão dele, tudo que ele fazia lá, ele mostrava o quê? Eficiência, porque o Senhor era com ele. Mas o sonho dele, e a abundância? E viver tudo aquilo que nós recebemos de palavra. Nós recebemos palavra esse ano do quê? Ano da consolidação das promessas. Nós recebemos palavra de abundância. Nós recebemos palavra de quê? De filho. E como filho eu sou herdeiro e co-herdeiro. Mas e a minha promessa? E a minha abundância? Quando é que eu vou botar a mão em tudo isso? Olha a minha situação. Eu achei que estava pior lá atrás. Só que hoje eu estou olhando aquele poço que me jogaram. Não é nada perto hoje do que eu estou preso a uma situação. Porque hoje eu estou escravo de uma situação. E José está ali. Mas o Senhor iria transformar a vida de José ainda. Tinha muita coisa ainda para acontecer na vida de José. José ainda tinha lapidações a passar. E José fica ali. E eis que um dia ele interpreta sonhos dentro da prisão. Do padeiro e do copeiro. José está ali. E aí tem dois camaradas lá agoniados porque tiveram um sonho. E aí José fala, poxa vida, cuidado com o que eu vou falar, né? Porque a minha experiência de sonho não é das melhores. Eu fui contar um sonho que eu tive e olha onde eu fui parar. Olha tudo que aconteceu na minha vida. Mas José desistiu, ele parou no meio do caminho. Ele poderia ter se matado, ele poderia ter parado, eu não vou fazer mais nada, eu vou desistir, ainda mais agora que eu comecei a prosperar, fui reconhecido aqui no Egito, agora onde eu fui jogado, injustamente, novamente, eu estou vivendo injustiça. Fui injustiçado pelos meus irmãos, agora injustiçado por Potifar, por uma coisa que eu não fiz. E lá com os meus irmãos apenas porque eu fui revelando um sonho, não fui eu, foi um sonho que eu tive. Eu não falei por falar. E novamente esse homem estava injustiçado, novamente colocado numa situação complicada. Mas ele não parou, ele não desistiu. A palavra nos mostra claramente que José não parou, ele não desistiu. Você acha que ele não estava correndo atrás da promessa dele? Ele não parou, ele não desistiu. Porque Deus estava mostrando a todo instante que era com ele. E Deus tem mostrado para você a todo instante que é com você. E aí o que acontece? José interpreta o sonho de dois camaradas lá, do padeiro e do copeiro. Ó, um é o seguinte, ó, o teu sonho significa que daqui 3 dias você vai morrer. E o outro, ó, que daqui 3 dias você vai ser restituído. Imagina ele contando o sonho para esses dois camaradas, né? Talvez um estava contente, né? O copeiro estava contente, mas o padeiro ia fazer o quê? Eu vou matar José, que esse sonho, eu não gostei desse sonho. Só que aí que tá, muitas vezes, a gente ouve palavra no altar, que a gente não gosta, mas que é preciso. E muitas vezes, por que eu oro? Todas as vezes que nós vamos entrar no altar, eu falo, Senhor, fala aquilo que nós precisamos, e não aquilo que queremos, que a gente quer ouvir algumas coisas. Mas é preciso ouvir outras tantas.
José não queria passar por nada disso, mas era preciso. José não queria ser injustiçado pelos irmãos. Será que ele contaria o sonho se ele soubesse que iria gerar tudo isso? Mas ele já era injustiçado antes. Só pelo fato de ser o queridinho do papai, antes mesmo de falar o sonho, os irmãos já não falavam com ele. Mas José não desistiu, ele não parou. E essa é a nossa diferença. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir a despeito dele. E aí o que acontece? Pode ser aquele que José interpretou. Um morreu e o outro foi restituído. Só que José falou o que para o copeiro? Olha, quando você for restituído lá, você subir lá, fala para Faraó sobre a minha pessoa, fala de mim, né? Fala, me ajuda. Olha a situação que eu estou. Só que acontece, o camarada foi restituído. E sabe quando que ele foi lembrar de José? 2 anos depois. Você já imaginou como foi esses 2 anos de José? O cara sendo honrado no cárcere, sendo que ele ajudou o camarada, e o camarada esqueceu dele, revelou um sonho que era o melhor sonho, que o cara ia ser restituído, o cara estaria do lado de Faraó novamente. E o que acontece? Aquele cara esquece dele. Meu Deus. Imagine como estava a cabeça de José. Agora realmente eu vou morrer aqui. Agora realmente não tem mais solução. Será que naquele cárcere José, durante esses 2 anos, ele não pensou: olha, acabou o meu tempo? Aquilo que eu achei que talvez pudesse viver, eu não vou viver mais, porque não tem mais solução nenhuma? Pois é. José achou que tudo tinha acabado, mas só estava começando. Ainda tinha muita coisa para José fazer. O Senhor já tinha mostrado que era com ele, era só ele esperar mais um pouquinho. Mas espera 2 anos para ver. Fácil, né? Falar que José... mas José viveu o que ele viveu, mas e passar pelo que ele passou? As pessoas querem ser como você é, mas ninguém quer passar e pagar o preço que você paga. As pessoas querem viver abundância, mas não querem pagar o preço que você paga. Todo mundo quer viver como você vive, mas não quer pagar o preço que você paga. José passaram-se 2 anos, mas Deus era com ele. E passados 2 anos, o que acontece? Quando ele talvez achou que não tinha mais solução, Faraó tem um sonho. E chama todos os magos lá, os sábios daquela época lá do reino. E ninguém consegue descobrir o que era esse sonho. Ninguém consegue descobrir que sonho era esse. E aí o que acontece? Opa, acende a luz lá do copeiro. O copeiro fala: pera um pouquinho. Ninguém descobriu. Olha, Faraó, imagina ele entrando na presença de Faraó para falar uma situação. Fala se não era o Senhor inclinando o coração de Faraó para escutar aquele homem que até então era um copeiro, que poderia falar o quê para Faraó? Será que ele poderia se dirigir a palavra a Faraó? Meu Deus, ele não era Neemias não, viu? Ele não era Neemias não. Presta atenção. Esse copeiro estava numa situação complicada. E ele fala para Faraó: olha, pera um pouquinho, eu fiquei lá na prisão e tem um camarada lá que ele revela sonho, ele interpreta sonho. Ele interpretou o sonho meu e do padeiro, e o que ele falou aconteceu. Agora Faraó mandar buscar um camarada que está preso. Fala se não é Deus cumprindo aquilo que existia sobre a vida de José. E manda chamar José. E José é colocado na presença de Faraó. E o que eu não sou capaz de revelar, mas o meu Deus é capaz de revelar. E José, o que acontece? Interpreta o sonho de Faraó, que até então nenhum mago conseguiria resolver. E ele fala: olha, eu sei o que significa as vacas magras, as gordinhas, aqui uma come a outra. Os 2 sonhos das espíritas, os 2 sonhos são um sonho só, é uma coisa só. Só quer dizer o seguinte: que você vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. É só isso. E olha, o que eu diria para você é o seguinte: separa um camarada aí que seja bom aí no teu reino aí, da tua cúpula aí, prepara um camarada bom aí para cuidar de tudo isso, porque ele vai ter que segurar mantimento dos 7 anos de colheita farta, de colheita boa, para suprir os 7 anos de fome que virão.
Mas aí o que acontece? Faraó, olha, espera um pouquinho. Se você foi capaz de interpretar esse sonho, olha Deus inclinando o coração desse faraó. Olha, não tem ninguém mais sábio do que você para governar e para tomar conta de tudo isso, para cuidar de todo esse mantimento, para fazer tudo isso que você acabou de me falar. E olha a história de José sendo transformada. Aquele que até então era escravo, olha só, foi vendido. Ele tinha, quando começa o texto falando, não fala quando ele foi vendido, mas ele tinha, começa Gênesis 37 falando que ele tinha 17 anos. Se ele foi vendido exatamente com 17 anos, ou que fosse com 18, com 19, ele passou muito mais de 10 anos, né? Aonde? Sendo, passando como escravo, depois na casa de Potifar, e depois aonde? Lá no cárcere. Talvez ele tenha passado 15 anos aí, numa situação difícil, ou talvez 5 anos na casa de Potifar, que foi um tempo bom. A Bíblia não fala certinho quanto tempo foi, mas uma coisa é certa, esse camarada passou muito tempo difícil, mas agora estava sendo colocado no lugar de honra, porque o que acontece, o faraó manda chamar ele, inclusive transforma o nome dele de Zafenate Paneia, transforma o nome, troca o nome dele, coloca o anel de autoridade sobre a vida dele, e somente no trono o faraó é maior que ele. Abaixo de faraó ninguém manda mais do que José. Abaixo de faraó somente José, e somente no trono ainda que faraó é maior que José. Quer dizer, José agora é colocado como governador. Olha aquele camarada que não tinha como acontecer nada na vida dele, que não tinha como viver abundância, agora era o que? Governador. Agora ele estava vivendo o que? A abundância de Deus. Por quê? Porque ele tinha governo sobre tudo. Aquele homem foi trabalhado todo aquele tempo onde que todo mundo achou que não estava acontecendo nada, de que ele iria morrer, e sabe, aquele tempo que você fala assim, eu estou passando um tempo que eu não sei por que eu estou passando por tudo isso, e que você acha que não vai chegar a lugar nenhum, se prepara. Era só o trabalhar de Deus, era só o lapidar de Deus, porque agora José estava como? Governador. E sabe com quantos anos ele foi colocado como governador? Com 30 anos. Então, pera um pouquinho. Olha o tempo que ele passou, de 17, que seja, fosse de 20 até 30 anos, foram pelo menos 10 anos que esse homem passou, passando por dificuldades, sendo lapidado para ser colocado naquele lugar. Olha, ele governou a casa de Potifar, ali ele aprendeu números, o pai já tinha ensinado para ele, agora ele estava lá no cárcere tratando tudo, ele estava organizando tudo. Quem melhor do que aquele homem que foi lapidado nas situações mais difíceis para governar uma cidade, para governar um país, para governar uma situação do Egito que iria trazer fome? E ele começa a governar, e ele governa esses 7 anos, ele guarda todo o mantimento, e quando chega a escassez, somente aquele homem sabia o que podia fazer. Olha a situação, a abundância é tanto sobre a sua vida, que o povo vem até você porque quer saber como que vai fazer. Olha, nós estamos passando dificuldade, como que só você está nessa abundância? Me explica como é que você tem feito. E você vai falar, pera um pouquinho, mas eu sou servo do Deus Altíssimo. Mas que Deus é esse que você segue? Que abundância é essa que você tem sobre a sua vida? Está todo mundo passando fome e você não. Eu quero receber essa abundância. Você vai falar, pera um pouquinho, vai para a minha igreja, vai para a casa do meu pai, porque lá você vai receber uma palavra, você vai receber essa abundância, a abundância que Deus tem para a minha vida, tem também para você, tem também para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Leva toda a sua casa para a igreja, leva toda a sua casa para a casa do pai. E aí o que acontece? José administra a fome, os irmãos até então estavam lá com o pai, e aí vem buscar suprimento no Egito. Aqueles que falaram, que imaginavam que nunca iam se inclinar para José, agora estavam lá se inclinando para José, porque José foi colocado por governador, e você vai ser colocado por governador, você vai ser colocado por cabeça, e eles vão ter que se inclinar mesmo, porque você é servo de Deus. E aí o que acontece? Os irmãos vão até lá, acontece toda aquela confusão, porque José se depara com os irmãos, mas ele não deixou um coração amargurado dominar ele. Ele já tinha sido visitado pelo Senhor,
todo aquele tempo o Senhor foi curando a José de tudo aquilo, do abandono pelos irmãos, da inimizade. Esse tempo que não é para você guardar rancor do que aconteceu, do que falaram, do que olharam, do que duvidaram de você. Pelo contrário, você é servo de Deus, você foi suprido todo esse instante. Eles acham, o ímpio acha que você não foi suprido, você foi suprido a todo instante, e não é para você alimentar mágoa, ressentimento, amargura, pelo contrário. Olha o que Deus fez na tua vida, transformou a tua história. Olha o que era para você ser, olhando carnalmente o que estava para acontecer na tua vida, e olha onde Deus está te colocando. Então presta atenção onde Deus vai te colocar a partir de agora, que não é para você olhar com um olhar de desprezo, pelo contrário, é para você olhar e falar: olha, essa abundância eu recebi, eu quero também que você viva essa abundância, e eu vou te explicar qual é o caminho. Qual é o caminho? José não se desviou da palavra de Deus, ele não se desviou do caminho de Deus. O Senhor era com ele, e ele, quando teve a oportunidade de pecar, de fazer aquilo que poderia ter acabado com toda a história dele, o que ele fez? Ele se manteve o quê? Íntegro, fiel. Ele sabia que aquilo ele não podia tocar, que era algo sagrado. E aí o que acontece? Colocado lá, e aí ele começa a governar. Agora ele compra todas as terras para Faraó, todas as terras do Egito. Todo mundo era obrigado a ir até lá, porque precisavam de mantimento. O que acontecesse? Ó, me passa o teu dinheiro, me passa o teu gado, agora me passa as tuas terras. Olha, ele comprou tudo para Faraó. Faraó agora era um dos mais ricos, todo o Egito agora pertencia a Faraó. Olha o que esse homem tinha, que dom era esse, que sabedoria era essa que o Senhor tinha derramado sobre a vida de José, que abundância era essa que esse homem estava vivendo agora. Um homem que foi desprezado, que foi injustiçado, que foi perseguido. Ele conseguiu enxergar, sabe o que? Em toda essa história, livramento. Ele conseguiu enxergar o agir de Deus. E é isso que você precisa enxergar nessa noite. O agir de Deus. Os livramentos que Deus te deu. Presta atenção no que Deus está fazendo. No que Deus já fez. Presta atenção no agir de Deus. Ele só precisava enxergar o hoje. Não olha para trás para aquilo que você acha que não foi feito. Olha para o que Deus tem feito hoje na tua vida. Você tem sido sustentado no dia de hoje. Deus está fazendo na tua vida. Presta atenção. José agora tem a oportunidade de suprir a necessidade daqueles irmãos que até então estavam falando contra ele, queriam matá-lo. Agora ele estava sendo o quê? O supridor. Presta atenção que o Senhor vai te colocar uma abundância tão grande que você vai suprir aqueles que até então te olharam contra os olhos, te acusaram. O Senhor está te dando uma abundância para você suprir esses camaradas. E agora José manda trazer o pai para o Egito. E o pai viveu 17 anos na melhor terra que tinha no Egito. Que ele coloca o pai e os irmãos, tem aquela passagem dele, logicamente o encontro dele com os irmãos, que é um encontro, né, não vou ministrar porque não vem ao caso, hoje o que eu quero que você entenda é a abundância. Ele foi colocado, confrontado com os irmãos, e aquilo que Deus prometeu se cumpriu, porque os irmãos agora estavam o quê? Se encurvando para ele. Todo o Egito se encurvava agora. Para quem? Para aquele que foi vendido como escravo, para aquele que ninguém acreditava. E todo mundo vai se encurvar para aquele que ninguém acreditava. E é justamente o que está acontecendo. É justamente o que vai acontecer na tua vida. Aquilo que todo mundo achava que não ia ser, que isso, que aquilo, é o que está acontecendo. É o que vai acontecer. Se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. José viveu com o pai 17 anos ainda, o quê? De abundância. Imagine Jacó, naquelas alturas do campeonato. Primeiro, ter a oportunidade, a abundância era tanta, que ele pôde voltar a ter o convívio
com o pai, com os irmãos, e viveu com o pai ainda 17 anos. Que abundância é essa? Aquilo que ele achou que tinha perdido, ele não perdeu, o Senhor trouxe para ele. E vai ter muita gente que nessa abundância você vai dar testemunho aí. O Senhor vai trazer para a sua vida aquilo que você achou que tinha perdido, que você não ia ver mais. O Senhor vai trazer, em nome de Jesus, e você vai ter a oportunidade de viver no melhor da terra com essas pessoas. Se prepare. Eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é o seu trabalho, eu não sei que área é. O Senhor está falando com você nessa noite. Creia, porque Deus vai fazer. Aliás, Deus já fez, porque Ele fez do começo ao fim na vida de José. Nada das promessas, tudo aquilo que era palavra se cumpriu. Aquele sonho lá atrás, que até então parecia um sonho bobo, parecia algo que nunca iria acontecer, que não tinha possibilidade, agora estava acontecendo na vida de José. Aquela palavra que você recebeu há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, o Senhor vai fazer cumprir agora na tua vida. A abundância vai chegar agora na tua vida, em todas as áreas. Com 30 anos, ele era governador honrado, foi colocado em lugar de destaque. Então se prepara para o que Deus vai fazer em nome de Jesus. José mostrou em todo o tempo que ele não foi um homem o quê? Preguiçoso. Ele não parou. Ele foi diligente, não foi? Acho que foi diligente. Ele não parou, ele não foi preguiçoso, ele não chorou, ele não ficou contando as amarguras, ele continuou caminhando, ele continuou esperando no Senhor. E é exatamente o que nós temos que fazer. Eu não vou parar, eu não vou chorar, eu vou continuar esperando no meu Deus. José pagou um preço, querido, e nós precisamos entender isso. Ele entregou uma semente que colheu a 30, 60 e a 100 por 1. E dessa mesma forma hoje, a semente hoje é a palavra de Deus. A semente que foi entregada naquela época para que eles plantassem e colhessem a 30, 60 e a 100 por 1. E a semente que você está recebendo hoje é a palavra de Deus, que você vai colher a 30, 60 e a 100 por 1 em todas as áreas do Senhor, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Receba a abundância do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Assim como José foi colocado em lugar de destaque e viveu todas as palavras que o Senhor colocou sobre a vida dele, você também vai viver em nome de Jesus. Receba essa abundância, receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Se prepara, porque você vai ficar como quem sonha. José, quando se deparou com o pai, ele estava como quem sonha. Por quê? Vendo o pai que ele não imaginava ver mais, vendo os irmãos, a reconciliação, e vivendo de que forma? Em comunhão. Se prepara, porque o Senhor vai te dar esse presente. Você vai estar vivendo novamente em comunhão, em nome de Jesus. O sonho não acabou, o sonho só está começando, e agora ele vai o quê? Se concretizar em nome de Jesus. Não perdeu não, não desanima não, não acha que o Senhor esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de você, pelo contrário, o Senhor estava te lapidando para você viver a palavra do Senhor, para você viver a promessa e viver e receber a abundância. E a abundância de Deus é nosso direito, é seu direito. Então receba hoje a abundância do Senhor, que é o nosso direito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Desculpe, eu passei um pouquinho, porque nós passamos também um pouquinho do horário. Eu quero orar com vocês, colocar vocês debaixo dessa palavra poderosa. Hoje fecha essa campanha da abundância. Só que preste atenção numa coisa. Quando fecha a campanha, significa o que nós vamos viver a abundância. Hoje nós finalizamos o quarto dia da campanha. Então hoje finaliza. Se prepara para viver a abundância. A abundância vai viver quem? Como José. Aquele que não parou, não olhou, acreditou, teve fé, esperou, foi diligente e fez o quê? E viveu. Então se prepara, porque você vai viver em nome de Jesus. Só olha para o Senhor, não olha para mais nada. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Agora eu quero orar por você, quero convidar você que ouviu essa palavra hoje, quer entregar a sua vida para o Senhor hoje, se reconciliar com Deus. Vamos fazer essa oração comigo hoje? Fala comigo aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, repete comigo. Mesmo você que vai ver na retransmissão,
Repete comigo da mesma forma. Eu quero te pedir perdão hoje, nesta noite, por todos os meus pecados, por tudo aquilo que eu fiz, Pai, que não te agradou, por ofertas que eu entreguei a outros deuses, pelos caminhos que andei, Pai, que não te agradaram. Eu quero te pedir perdão nesta noite. Me limpa, me purifica de todo o pecado. Escreve uma nova história. Oh, Pai, quantas vezes eu duvidei da promessa, e por isso eu quero te pedir perdão hoje. Eu quero viver nesta noite, a partir de hoje, essa abundância, em nome de Jesus. Me confessa diante do Pai, como eu te confesso diante dos homens, como meu único e suficiente Salvador. Amém? Agora eu quero orar por você, vou ungir as minhas mãos. Profeticamente, aí receba o óleo da unção, quebra todo o jugo, despedaça, né? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nessa noite, visita a cada um poderosamente, Senhor, aqueles que nesta noite, Pai, entregaram a vida a Ti, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Confessa eles diante do Pai, como eles te confessaram diante dos homens. Eu quero te pedir nessa noite, transforma a história, transforma a atitude, querer, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um, Pai, que participou desse culto hoje, Pai, em nome de Jesus. Tira todo o opróbrio, toda a miséria, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Oh, Pai, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, Pai. Tudo aquilo que trouxe sobre a vida do Teu povo, peso, Pai. Espedaça, quebra agora, Pai. Todas essas amarras, Pai. Todas essas obras, Pai, demoníacas, em nome de Jesus. Oh, Pai, para que o Teu povo possa viver a Tua palavra, possa viver essa abundância, Pai, que é nosso direito, Pai, em nome de Jesus. Visita a casa, Pai, visita os celeiros, Pai. Oh, Pai, leva a cura, Pai, leva a libertação, restauração, Pai, avivamento sobre a vida do Teu povo. Oh, Pai, eu quero te pedir nesta noite, Pai, como o Senhor fez na vida de José, faça na vida de cada um hoje, Pai, tudo aquilo que era sonho, Pai, que eles se perderam ao longo do tempo, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, aviva cada um dos sonhos, coloca o Teu povo para viver essa abundância, Pai, que é nosso direito, Pai, como filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, Pai. Eu te peço nessa noite, Senhor, tira, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, tudo aquilo, Pai, que nos impedia de viver as Tuas promessas, de viver as Tuas bênçãos, de viver essa abundância, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que nós não perdoamos, Pai. Oh, Pai, nos limpa, Pai, nesta noite, que nós possamos perdoar todos aqueles que nos ofenderam, todos aqueles que nos magoaram, Pai, por algum motivo, Pai. Oh, Pai, eu quero te pedir nessa noite, Pai, limpa o Teu povo de tudo isso, Pai, nesta noite, de perdões não liberados, Pai. Eu quero te pedir nessa noite, Pai, para que o Teu povo possa andar em liberdade, para viver essa abundância, Pai, em nome de Jesus. E reveste o Teu povo nesta noite, Pai, de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Receba essa palavra hoje poderosa sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Você não veio para esse culto hoje à toa, pelo contrário, você veio para receber abundância. Você não estava pedindo para o Senhor uma palavra? Você não queria abundância numa área da tua vida? Você falou, Senhor, eu quero buscar hoje, eu vim para esse culto, eu vou ouvir essa ministração, mas fala comigo nessa noite. O Senhor falou com você exatamente, mostrando para você aquilo que Ele vai fazer na tua vida, e que tudo isso que está acontecendo, o Senhor está só te lapidando, estava te lapidando para você viver o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Queridos, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, que vocês tenham uma noite extraordinária, que vocês tenham sonhos proféticos, que o Senhor renove a cada um nessa noite. Não se esqueça, pessoal, que está no propósito aí do Pai Nosso, né? Leiam aí antes de dormir, em nome de Jesus. Amanhã eu espero vocês no programa Conectados em Cristo, às 8 horas da manhã, comigo, com a Bispa aí diretamente de São Paulo, e eu aqui de Aguaí. Um beijo grande para vocês. E não esqueça, se você não compartilhou ainda, compartilhe. Compartilhou? Dá um pulinho lá no YouTube, rapidinho dá um like, compartilhe lá também se for possível. Amém? Um beijo grande, fica na paz do Senhor, que você seja revestido nessa noite de poder, unção e autoridade em nome de Jesus. Amém? Um beijo, fica na paz do Senhor. Pessoal da rádio também, da mesma forma, né? Um beijo grande. Amém? Beijo, pessoal.